A internet dela ganhou a nota, hein? Eu vou desligar o áudio. Meu Só Deus pra do você céu. ter noção. Boa queda. Misericórdia depois dessa. Vou É. cair, não. Vou ligar até o vídeo agora. Vamos lá, gente. Botou fundo, tudo, ó. Amém. Olha, Olha. se cair do chão não passa. Vamos nessa. Ó, Bora, trocou então. fundo. Vamos lá, então. Amém. Pronto, gente. Podemos começar? Misericórdia. Né? Amém. Eu não consigo Bom, trocar esse fundo aí. nós já fizemos a aula 1, 2, 3, né? Agora hoje é a 4, 5, 6, não é isso? É isso. 4, 5, Isso. 6. Muito bem. Bom, agora sem brincadeira, tá, gente? Se eu começar a aula. Amém. E a Adalberto existiu. Então. Vamos Cadê botar o a Pedro? mochila Cadê o olho Pedrão? pra cara Trabalhando, né? dele. Bom, é o seguinte. Nós estamos trabalhando a eclesiologia. Então, vocês não têm... vou inspirar, peraí. Ok. Nós estamos... A gente não para. Ok. Nós estamos trabalhando eclesiologia. Meu Deus, tem que ser sério. Eu sou professor Dessa dessa vez classe. nem sou eu. Eu tenho que pôr ordem nessa classe. Eu sou professor aqui, gente. Pelo amor de Deus. Me respeita. Me senti agora professor Girafales. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ok. Agora, pronto. Nós estamos trabalhando o conceito. A outra fica trocando de fundo lá, não sabe o que ela quer da vida. A outra não sabe o que ela quer. É? Fica trocando de fundo lá, meu Deus do céu. Vamos lá. Ó, vou te dar uma pausa aqui para começar de novo, que é louco. Pronto. Nós estamos estudando, então, eclesiologia. E são duas, no caso, são duas vertentes que a gente está estudando. Primeiro, a igreja em si, né? O nascimento dela, o histórico, o crescimento, o que ela é. E segundo, o governo da igreja, como ela atua. Agora, o que tem que ficar muito claro aí é que a igreja é uma instituição que merece respeito, porque ela venceu 2000 anos. A igreja existia lá no tempo de quando Cristo começou a sua obra, e ela se estendeu até o dia de hoje. Quantos impérios nasceram, caíram, e reis, rainhas, inclusive a maioria foi contra a igreja, massacrou crente, pisou em crente, matou crente, e a igreja está aí. Então, nós temos que respeitar esse movimento. Não é um movimento qualquer. Algo que conseguiu ficar 2000 anos, inclusive com várias vertentes de pensamentos, né? Porque alguns são reformados, outros são evangelicais, outros são protestantes, outros são... E a igreja está aí, né? Ela tá se estabelecendo dentro da sociedade, ela está tendo a sua presença, né? Dentro do próprio governo. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como que a igreja ela entrou na sociedade e houve a separação de igreja e Estado. A gente vai para a apostila agora aí, então. Vamos lá para a aula 4. Você consegue ver aí, aula 4? Deixa eu ver aqui. Está aparecendo para vocês entrar? Beleza. Beleza? Então tá. Nós vamos trabalhar um pouco do pluralismo, né? A igreja é plural. Ela não tem como ser outra coisa a não ser plural, dado toda a sua amplitude de ser igreja. Então, estudar a igreja é indispensável para quem está se aplicando a entender a teologia. E quando nos referimos à igreja, não significa a igreja católica, a igreja copta, a igreja armênia, a igreja ortodoxa, nem mesmo a igreja protestante ou evangélica. É o estudo da igreja com o organismo vivo da obra de Cristo,
Vemos assim a importância da eclesiologia na teologia cristã. Por este motivo, é uma disciplina indispensável sob o prisma da teologia cristã. No sentido soteriológico, a igreja é a agência viva, onde a obra redentora de Cristo se faz vívida na vida do ser humano. Mesmo sendo a salvação individual, porém, o ambiente igreja, a comunhão, o encontro, a agregação, dá o devido valor a esta experiência. Não é no ambiente eclesiástico que a pessoa encontra salvação. A redenção está em todos os lugares, em todo momento, porém, a vida de igreja facilita a experiência. Então, a salvação do ser humano não está condicionada direto ao ambiente de igreja, mas um ambiente de igreja facilita a salvação. Domingo preguei aqui numa igreja aqui em Portugal, e um português que nunca tinha pisado numa igreja, nunca. Ele deve ter os seus 50 e poucos anos, nunca pisou. Ele saiu de lá maravilhado, chorando, porque o pessoal abraçou e cantou e tal. E ele falou, gente, que ambiente que eu nunca vi, esse ambiente. E agora há pouco, a irmã que trouxe ele mandou um recado que vai voltar na quinta-feira, no culto da sede lá. Então, a igreja, ela facilita esse ambiente. Por isso que é plural, né? É uma eclesia plural. O pluralismo de atuação. Jesus não deixou um manual como fazer, ter e ser igreja. É claro que em seu ministério trouxe com exatidão o propósito de ser igreja. Porém, a igreja é composta de pessoas e as mesmas são fruto. O Popeta está entendendo aqui, ó. A igreja é composta de pessoas e as mesmas são fruto de uma antropologia mutante. Assim, de acordo com o movimento da igreja, o crescimento, a inserção de pessoas, culturas e costumes. Cada etapa da história e desenvolvimento da igreja. Surgiram necessidades e modificações organizacionais específicas para facilitar que a igreja cumprisse o seu propósito. Um ponto aqui. Pessoal, vocês já perceberam que em todo mundo a igreja é uma só. Ela prega o mesmo evangelho, né? A Bíblia, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus. E ela está em todos os idiomas do mundo, em culturas diferentes. Olha que fenômeno. Olha que fenômeno. Porque, ó, vou dar um exemplo aqui. A filosofia grega não é aceita pelo mundo ocidental. E a filosofia francesa não é bem lida pelos gregos lá. Então, a própria filosofia, ela tinha uma subdivisão dentro dela. A igreja consegue ser igreja em qualquer lugar do mundo. Adapta-se a qualquer moeda, qualquer língua, qualquer costume, qualquer cultura. Onde ela chega, ela se infiltra, ela consegue ficar. É um fenômeno a igreja. Porque a gente podia, como o mundo é tão grande... Não, e outra coisa. Houve um tempo que não tinha internet, não tinha comunicação. E a igreja era uma só, onde você ia, tá lá, o credo, a Santa Ceia, o louvor. Gente, isso é um fenômeno sobrenatural. Muito interessante isso. Essa perspectiva de olhar o propósito que é estabelecido para a igreja deve reger também esse estudo sobre a égide da eclesiologia. Nesse pluralismo e atuação, não podemos dizer, aqui temos um modelo perfeito de igreja. Seria um tanto pedante, visto que a igreja se projetou na cultura. E não a cultura moldou a igreja. Olha que interessante isso, né? Desta forma, a missão, propósito e natureza da igreja nos dá base para investigações referentes aos métodos e estruturas para facilitar que a igreja cumpra com a sua missão designada. Então, a pessoa chega bêbado na igreja, ela se converte. Até na quinta-feira aí, o menino deu um testemunho aí, um rapaz que vivia no mundo do álcool, né? Ele se converteu e está firme com a família na igreja. Quer dizer, a igreja mudou a cultura dele. Igual o português que eu falei que ele veio no culto, primeira vez na vida que ele veio, ele achou diferente, que ele quer voltar, está no primeiro amor, porque não é a cultura que muda a igreja, é a igreja que muda a cultura. Interessante isso. Por isso que ela tem esse pluralismo de atuação, né? E agora o pluralismo profético. Um projeto guardado no ministério de Deus como uma conexão ao modelo dele mesmo e o futuro reino de Jesus, o Senhor da igreja. Mateus 25, 34.
uma passagem do tabernáculo ao templo, o significado de Deus ter o seu povo reunido. Não sob toalhas, mantos e peles, nem tampouco sob paredes e alvenaria, e sim o projeto de congregação, onde Deus pode voltar à forma do Éden e, através do sacrifício de Jesus, na efusão do Espírito Santo, ter um novo acesso ao homem, e o homem ter acesso a ele. A igreja é um fenômeno, mantém viva a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, e torna assim uma grande nuvem para o alcance de todos sob a perspectiva do propósito divino. Salvação de todos que buscam. Neste ponto, a igreja necessita estar consciente do seu papel na terra e atender à demanda divina de proclamar a vida, restaurando as gerações. Veja que interessante isso aí, ó. Deus permitiu o sacrifício no altar de pedra. Depois, Moisés começou com a tenda. Aí ele fez o tabernáculo. Davi voltou para a tenda. Virou a sinagoga. Não, desculpa. O altar, a tenda de Moisés, o tabernáculo, a tenda de Davi, o templo. Essas 5 coisas para chegar na igreja. E essas 5 coisas, elas são iconográficos, né? O altar, ele é concreto. A tenda de Moisés era concreta. O tabernáculo era concreto. A tenda de Davi era concreta. O templo era concreto. E a sinagoga também era concreta. A igreja vai ser a única parte do conjunto que vai ser abstrata. Embora a gente chama de igreja templo, né? Chama, construímos uma igreja, derrubamos uma igreja. Não, a gente fala por uma questão de preguiça de linguagem. Mas não é a igreja em si, né? A igreja é abstrata, não se toca na igreja, na convocação. Então Deus, ele veio colocando peles, altares, varas, indicando o caminho do que seria a igreja. Igual eu falei naquele outro estudo, ele mencionou a palavra igreja lá no Éden ainda. Já cantou a bola lá atrás, quando ele falou carral, ele chamou o Adão. Então, por isso que você vê que a igreja, ela atravessa os séculos sob todos os aspectos políticos e governamentais, e ela está aí firme até hoje. O pluralismo de propósito, né? Diferente do que se diz comumente, não estamos nos referindo a prédios ou locais. Mas a igreja, enquanto uma forma de vida de se relacionar, é além de paredes. É você que serve a Deus porque foi salvo pelo sangue de Jesus. A ideia de templos, embora tenha sido uma herança das ações de Helena, mãe de imperador Constantino, e de outras iniciativas paralelas na historicidade, no entanto, a igreja, como organismo visível, invisível, coopera para a consolidação desta obra salvífica de Cristo. Outro ponto aqui. A igreja enfrentou também um problema cultural, gente. Olha, no ano 146 a.C., foi o ano em que a Roma abraçou a cultura romana, grega. Daí nasceu a ideia do greco-romano, ou greco-latino. E Roma fez uma miscigenação. Ela importou os costumes da Grécia para si e deu outros nomes. O Zeus, por exemplo, é Júpiter, é Juno. Na Roma, é Juno. Juno é o Zeus da Grécia, né? A Astarote é a Minerva. E aí vai. Mas havia um deus que era chamado de Lares. Por isso que a gente usa a palavra lar, o meu lar, a minha casa, o meu lar. Esse deus chamava-se Lar, os lares. E essas casas tinham uma ladrintulum, como é que é? Labrintulum, larinturum, é um nome latino, que é onde você vai ter as lareiras. Por que as lareiras? Porque era um local onde se oferecia sacrifício ao deus Lares. Olha que interessante isso. Quando a igreja nasceu, ela usou os lares para pregar a palavra. Só que ela não tinha nenhuma oferenda. E ela não usou a palavra lar, usou a palavra bet, igreja.
ou casa. Porque você já viu na Bíblia que não tem nenhum texto falando em lar? Todos os textos são a igreja que está na casa de fulano, a igreja está na casa de ciclano, a igreja está na casa de Beltrano. Pode ver. E quando Cristo chega lá com a zorrague batendo nos cambistas, o que ele fala? A minha casa será chamada um lar de oração? Não. Casa de oração. Por quê? Porque a palavra casa remetia-se ao espaço físico. E aí nós vamos ter lares, que é o abstrato, que é o Deus dos lares. Então a igreja faz culto nas casas e ela não faz oferenda ao lar, e ela não faz entrega nenhuma ao lar, e ela consegue tirar esse costume, usando o sistema, tirando o costume do Deus. Por isso que chamamos de lar, e temos a lareira. A lareira era o altar do Deus lar. Agora, não é a imitação de Deus lá no deserto? Tinha a habitação do povo de Israel e havia o local de sacrifício. Então, é sempre o diabo tentando trazer, né, algo. Eita, o que aconteceu aqui? Sumiu tudo. Vocês estão aí? Alô? Alô? Sim, Alô? estou aqui. Alô, Tô aqui. alô. Caiu aqui Oi. tudo. Eu Oh, junto. oh. Ué, sumiu Sim. aqui. Peraí. Alberto, hein? Já tinha Alô, terminado, Luciane? Caiu junto. Você eu fez já tinha arte, terminado pastor. a aula, já tinha terminado já, né? Já tinha lido tudo, né? Se a coisa estiver preta aí, é eu que tô aqui. Já tinha terminado a aula, não? Que sumiu daqui. Não, Faltava um pedacinho? Quem tem aí, quem tem o que falta aí? Faltava o último parágrafo aí. Quem pode ler aí? O último parágrafo faltava aí. Era no finalzinho. não tem apostila, pastor. Não tem. Essa aqui não tem. É. E aí, bom, mas eu coloquei aí os 4 pontos. Tá estranho aqui o material. Ué, estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui, só rapidinho. Eu vou conseguir. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então eu vou sair para continuar no próximo visor, na próxima aula. Fica aí quietinho que eu mando já o próximo link, tá bom? Até daqui a Tá pouco. bom.